Bem-vindos a uma viagem pelo fascinante mundo das mitologias e lendas antigas. Hoje, vamos explorar 20 curiosidades que revelam os segredos dos deuses, heróis e criaturas lendárias de civilizações antigas. Preparem-se para mergulhar no reino da imaginação e da sabedoria ancestral. Zeus, o rei dos deuses. Zeus era o deus supremo do panteão grego, filho de Cronos e Reia. Ele governava o Olimpo e era conhecido por lançar raios como símbolo de seu poder. Além de ser o deus do céu e do trovão, ele também era associado à justiça, ordem e proteção das leis. Deusa egípcia Ísis. Ísis era uma das principais deusas do panteão egípcio, esposa de Osíris e mãe de Horus. Ela era venerada como a protetora da maternidade, magia, cura e navegantes. Ísis desempenhou um papel central no mito de Osíris, onde ela o ressuscitou após sua morte e se tornou uma figura de esperança e renascimento. Thor e seu martelo. Thor era um dos deuses mais populares da mitologia nórdica, filho de Odin e protetor de Midgard, o reino dos humanos. Ele era conhecido por sua força incomparável e seu martelo, Mjolnir, que podia ser invocado para conjurar trovões e relâmpagos. Thor era frequentemente retratado como um defensor dos deuses e da humanidade contra as forças do caos e do mal. Medusa e suas serpentes. Na mitologia grega, Medusa era uma das 3 górgonas, criaturas com cabelos de serpente e um olhar que transformava quem a visse em pedra. Ela foi decapitada por Perseu, que usou sua cabeça como uma arma para derrotar seus inimigos. A imagem de Medusa foi frequentemente usada como um símbolo de proteção contra o mal. Dragões na mitologia chinesa. Na mitologia chinesa, os dragões eram considerados seres divinos associados à água e ao clima favorável. Eles eram frequentemente retratados como serpentes ou criaturas com corpos de serpentes, garras de águia e chifres de cervo. Os dragões chineses eram símbolos de poder, força, nobreza e boa sorte, e eram frequentemente associados aos imperadores e à realeza. Deusa da sabedoria Atena. Atena era uma das principais deusas do panteão grego, filha de Zeus e Metis. Ela era a deusa da sabedoria, estratégia, habilidade e justiça, frequentemente retratada usando uma lança e um escudo. Atena também era a padroeira de Atenas, cidade que levava seu nome, onde era adorada como protetora da cidade e guardiã da civilização. Ciclopes na mitologia grega. Os ciclopes eram seres gigantes da mitologia grega com apenas um olho no meio da testa. Eles eram conhecidos por sua habilidade em forjar armas poderosas, incluindo o raio de Zeus. Na mitologia, os ciclopes desempenharam um papel importante na história dos deuses gregos, fornecendo-lhes armas e ajudando-os em suas batalhas contra os titãs. Roma Antiga e o mitraísmo. O mitraísmo era uma religião de mistério praticada no Império Romano, centrada no culto ao deus persa Mitra. Ele era considerado o deus do sol, da luz, da verdade e da justiça, e seu culto era popular entre os soldados romanos e membros da classe alta. Os rituais do mitraísmo envolviam cerimônias de iniciação, simbolismo solar e a crença na vida após a morte. Deusa da lua Selene. Selene era a deusa grega da lua, irmã de Hélio, o deus do sol, e Eus, a deusa da aurora. Ela era frequentemente retratada dirigindo uma carruagem puxada por cavalos brancos pelo céu noturno, iluminando a escuridão com sua luz prateada. Selene era uma figura reverenciada e adorada pelos antigos gregos, que acreditavam que ela tinha o poder de influenciar o ciclo lunar e trazer fertilidade à terra. Anubis, o deus egípcio dos mortos. Anubis era uma divindade egípcia associada à morte, ao além-túmulo e à mumificação. Ele era frequentemente retratado como um homem com cabeça de chacal ou como um chacal, simbolizando sua conexão com os cemitérios e o mundo dos mortos. Anubis desempenhou um papel crucial no processo de mumificação e no julgamento das almas no submundo, onde ele pesava o coração dos mortos para determinar seu destino após a vida. Fênix, o pássaro imortal. Na mitologia grega, a fênix era uma ave lendária que renascia das próprias cinzas após morrer em um fogo autoimposto. Ela era considerada um símbolo de renovação, ressurreição e imortalidade, e sua imagem era frequentemente usada em contextos funerários e religiosos para representar a vida após a morte. Pandora e a caixa. Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada pelos deuses e dotada de curiosidade e beleza por Hermes. Ela foi enviada ao mundo dos homens como um presente de Zeus, mas trouxe consigo uma caixa proibida que continha todos os males do mundo. Ao abrir a caixa por curiosidade, Pandora liberou esses males, mas também encontrou a esperança no fundo da caixa, simbolizando a dualidade da condição humana. Ninfas, as criaturas da natureza. As ninfas eram divindades menores na mitologia grega, associadas a várias formas da natureza, como árvores, rios, montanhas e fontes. Elas eram consideradas belas e imortais, e muitas vezes retratadas como donzelas jovens que habitavam a natureza intocada. As ninfas desempenhavam um papel importante nas histórias mitológicas gregas, frequentemente interagindo com deuses, heróis e mortais.
Deusa do amor Afrodite. Afrodite era a deusa grega do amor, da beleza e da fertilidade, nascida da espuma do mar após o nascimento de Urano. Ela era frequentemente retratada como uma mulher deslumbrante e sedutora, associada ao desejo, à paixão e à sensualidade. Afrodite desempenhou um papel central na mitologia grega, influenciando o destino dos deuses imortais com suas intrigas amorosas e relacionamentos tumultuados. Loki, o trickster nórdico. Loki era uma figura complexa na mitologia nórdica, conhecido como o deus da trapaça, da travessura e das mudanças de forma. Ele era frequentemente retratado como um ser ambivalente e imprevisível, capaz de ajudar ou prejudicar deuses imortais com suas artimanhas. Loki desempenhou um papel importante em muitas das histórias mitológicas nórdicas, incluindo a morte de Baldur, o roubo do martelo de Thor e sua própria punição pelos deuses. Esfinge de Tebas. Na mitologia grega, a esfinge era uma criatura com corpo de leão, asas de águia e rosto humano, famosa por seu enigma enigmático. Ela guardava a entrada da cidade de Tebas e desafiava os viajantes a responder a seu enigma, ameaçando devorá-los caso falhassem. A esfinge foi derrotada por Édipo, que decifrou seu enigma, levando-a ao suicídio. Panteão hindu. O panteão hindu é rico e diversificado, composto por uma variedade de deidades que personificam diferentes aspectos do universo e da vida. Isso inclui divindades como Brahma, o Criador, Vishnu, o Preservador, Shiva, o Destruidor, Lakshmi, a deusa da riqueza, Sarasvati, a deusa do conhecimento, entre muitos outros. Cada deidade tem seus próprios mitos, histórias e atributos associados. Deuses do Olimpo. O Olimpo era o lar dos deuses na mitologia grega, uma montanha sagrada situada no topo do mundo. Os deuses que habitavam o Olimpo incluíam divindades como Zeus, o rei dos deuses e governante do céu, Hera, a rainha dos deuses e esposa de Zeus, Apolo, o deus da luz e da música, Artemis, a deusa da caça, Dionísio, o deus do vinho, entre muitos outros. O Olimpo era o local onde os deuses se reuniam para deliberar sobre os assuntos divinos, celebrar festivais e participar de banquetes divinos. Deus do Sol Ra. Ra era o deus do sol na mitologia egípcia, frequentemente retratado como um homem com cabeça de falcão e um disco solar em sua cabeça. Ele era adorado como o criador do universo e o governante dos deuses e dos homens. Ra era uma figura central na religião egípcia, associado à luz, ao calor, à vida e à fertilidade. Norse Yggdrasil, a árvore da vida. Na mitologia nórdica, Yggdrasil era uma árvore cósmica que conectava os 9 mundos da cosmologia nórdica. Ela era considerada a árvore da vida, representando a estrutura do universo e a interconexão de todos os seres vivos. Yggdrasil era frequentemente associada à sabedoria, ao destino e ao renascimento, e sua imagem era frequentemente usada em contextos religiosos e culturais. Essas são algumas das muitas histórias e figuras fascinantes que compõem a mitologia e as lendas antigas ao redor do mundo. Cada uma delas tem suas próprias histórias, significados e simbolismos, refletindo as crenças, valores e tradições das culturas que as criaram.